A pesquisa divulgada pela Quest agora indica que 49% desaprovam e 47% aprovam o governo Lula. Como a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos, nós temos aí um empate técnico entre avaliação positiva, entre aprovação e desaprovação do governo Lula. A Quest ouviu mais de 2.004 pessoas de 8 a 11 de janeiro. É um cenário que nós temos reproduzido ao longo dos últimos meses, ao longo das últimas pesquisas. O Joel Pinheiro está chegando aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito dessa nova rodada da Quest divulgada agora. E tem sido assim, não é, Joel? Às vezes melhora um pouquinho, às vezes piora um pouquinho, avança a aprovação, avança a desaprovação. O governo vinha, a partir especialmente ali da reação do presidente da República, do governo brasileiro, o tarifaço do presidente Donald Trump, recuperando algum espaço, não é? Mas agora as linhas voltam já tinham voltado antes, né? A tal da boca do jacaré volta a fechar. E o presidente Lula disse algo no café com os jornalistas que fez agora no fim do ano passado, né? Que a polarização do país inviabiliza que haja uma distância significativa entre aprovação ou desaprovação de um governo, independentemente de quem seja o governo e independentemente dos dados que o governo apresente. Ele estava, claro, desfilando ali uma série de dados positivos na academia, na coletiva, né? Enfim, uma manifestação dele próprio, né? Você acha prudente, correta essa avaliação? Faz sentido? Olha, nesse caso eu tendo a concordar com a avaliação do presidente, sim, sabe? É uma coisa chamada, inclusive num livro que tratava das eleições de 22, do próprio Felipe Nunes, da Quest, que chamam de calcificação eleitoral. Não é só que o Brasil está polarizado, há uma calcificação das visões. Então, a economia está boa? Bom, você pergunta para alguém que gosta do governo, a chance dele dizer que está boa é bem mais alta. Pergunta para alguém que não gosta do governo, ele vai levantar os aspectos negativos, né? E em todos os temas isso acaba acontecendo. Então, grande parte da opinião pública realmente já está assim, praticamente definida. Essa preferência política, ela informa a própria avaliação que a pessoa faz da realidade à sua volta, né? E é muito difícil mudar isso. O Brasil, essa é uma realidade não só do Brasil, mas da maior parte dos países do mundo, vivem essa polarização bastante calcificada que a gente tem agora, e é muito difícil quebrar isso. O que parece que definitivamente mudou é o governo Lula esteve nas cordas mais ou menos um ano atrás, né? Lembra aquele comecinho de 2025? Lembra que foram aquele primeiro semestre de 2025 também, o governo estava muito mal avaliado. Aquilo tinha superado até uma questão mais de dois lados mais ou menos iguais. Não, ele estava realmente sofrendo bastante. Daí veio uma série de boas notícias, a começar pelo tarifaço do Trump, que politicamente foi bom para o governo. Isso a gente tem que sempre lembrar. Tarifas vindas de uma potência estrangeira muitas vezes podem ser boas para o governo, politicamente boas para o governo que as sofre. Teve embates com o Congresso, vamos lembrar que teve PEC da blindagem, que pegou muito mal para a direita, que acabou se aliando àquela ideia da PEC da blindagem em nome de um projeto político. Então, e o governo se recuperou daquilo. E agora a gente está nessa situação muito dividida, basicamente um empate técnico de aprovação e desaprovação. Aqui, né? Isso. Você estava falando sobre o começo do ano passado, né? É isso. Se a gente Janeiro de 25, março de 25. Março de 25, a desaprovação era de 56% dos entrevistados contra 41%, 57% a 40% em maio. E aí, aqui, a partir de agosto... Aquele foi um momento preocupante para o governo. O momento do tarifaço, né? Exato. Daí já começando a melhorar bastante. Se juntar, se encontram aqui em outubro, e aí é isso aqui, 3 pontos de diferença para a desaprovação em novembro, e aqui o empate técnico, já que a margem de erro é de 2 pontos, mas com 2 pontos a mais para a desaprovação do governo contra a aprovação 49 a 47. As curvas mostram exatamente isso, né? Você tem ali o período inicial do governo. Uma boa vontade, é natural que o governo tem uma boa vontade no seu começo, então a aprovação um pouco maior que a desaprovação. Daí veio uma crise que o governo passou. E agora esse empate técnico na prática, se mantido, não é necessariamente ruim para o governo não, viu? Porque o entendimento é que as pessoas, se elas quiserem mudar, para elas quererem mudar, elas têm que estar muito insatisfeitas, sabe? Se a opinião pública está mais ou menos dividida, muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes a tendência é de que haja um desejo também de continuidade, né? Vamos dar uma olhadinha agora. Essa é a avaliação do governo Lula, né? Que a gente mostrou anteriormente, aprova ou desaprova. Agora a gente vai mostrar a avaliação do governo Lula. 39% dos entrevistados avaliam o governo Lula como ou de forma negativa, né?
32% avaliam o governo como um governo positivo, um governo que faz coisas boas. E 27% entendem que é um governo regular. Então, você tem aqui, de novo, uma divisão próxima, mas já com uma vantagem maior para a população que tem uma percepção negativa daquilo que o governo Lula tem feito, né? Mas é difícil ver uma tendência ainda, porque, veja, na pesquisa anterior o positivo tinha subido um pouco, agora o positivo caiu um pouco. O que dá para dizer é que nas últimas 4 pesquisas a gente está mais ou menos oscilando dentro de uma E tem aquele mesmo período aqui de distância maior, veja só, entre o negativo, a gente está voltando aqui a março de 25, entre o negativo e o positivo, aquele que avalia mal e aquele que avalia bem o governo, né? A trajetória das curvas de avaliação do governo Lula é basicamente aquela mesma trajetória que a gente mostrou na imagem anterior de quem aprova ou desaprova o governo. Deixa eu chamar o Valdo aqui para a gente tratar um pouquinho desses dados divulgados agora pela Quest sobre essa nova pesquisa de avaliação do governo, aprovação ou desaprovação do governo, Valdo. O que é que te chama a atenção? Aí as coisas continuam muito justas, né, meu amigo? Ficou tudo muito estável, né, Colombo? Não teve modificação significativa, tanto se aprova ou desaprova o governo. Mudança ali, a diferença era de 1 ponto, agora ficou em 2 pontos, é estabilidade. E na questão também da avaliação do governo Lula, também pequenas alterações ali, oscilações dentro da margem de erro. Frustra um pouco o governo, porque a expectativa do Palácio Planalto era conseguir fazer com que as curvas se invertessem, ou seja, a aprovação ficasse acima da reprovação, né? Mesmo que em condições de empate técnico, mas pelo menos que numericamente a aprovação já estivesse acima da reprovação. Já foi assim lá em 2024, né? No ano passado isso se inverteu, a reprovação passou a ficar acima da aprovação. Teve um pico ali, o Joel mostrou esse pico ali por volta de maio, junho, e depois o governo começou a se recuperar. Estava num processo de recuperação, mas veio o tema da segurança pública e aí acabou estancando essa recuperação e aí passou a ficar estável essa situação. Um dado que tem um lado ruim para o governo e outro lado positivo para o governo é em relação à situação da economia. A pesquisa de hoje mostra que, em relação a janeiro com dezembro, a avaliação, a economia melhorou, agora 24%, antes 28%. Então, aí teve 4 pontos percentuais ali de mudança. E piorou, foi de 38% em dezembro para 43% agora em janeiro. Então, a população começou o ano um pouco ali, sabe, irritada. É normal. Por que é normal? Porque Colombo, Leilani e Joel, início do ano tem muita conta para pagar, né? Impostos, tributos estaduais, municipais, escola dos filhos. Então, início de ano é ruim, né? A pessoa começa a pensar, nossa, tem muita despesa para pagar e tal, porque o desemprego continua baixo, não é daí que vem essa piora da sensibilidade sobre a economia, e também a economia continua num ritmo considerado razoável. Bom não está, mas também ruim também não está. Agora, quando você olha para a expectativa, aí melhora, né? Você acha que a economia vai melhorar neste ano ou piorar? Aí tem dado positivo para o governo. A população está otimista para esse ano. Em dezembro, 44% diziam que ia melhorar. Agora passou para 48%. Piorar eram 33% que diziam que iria piorar, agora caiu para 28%. Então, tem uma oscilação positiva na expectativa. Se a avaliação do momento piorou um pouquinho, ali um pouco só apenas, a perspectiva de melhora aumentou, também não nada significativo, gigantesco, mas teve uma melhora ali de 4 pontos percentuais em quem acha que vai melhorar e uma queda de 5 pontos percentuais de quem achava que ia piorar. Então, é um cenário positivo para esse ano. Agora, cabe ao governo corresponder às expectativas, principalmente em ano eleitoral. Se tratando de eleitoral, é fundamental que o governo de plantão, que quer se reeleger, que é o caso do presidente Lula,
ele precisa corresponder às expectativas do eleitorado. E os brasileiros estão achando que a economia vai melhorar neste ano. Então, é uma pesquisa andando de lado, sabia, Colombo, Leilani e Joel? Andou de lado ali, sem grandes mudanças. Não chega a ser ruim, como disse Joel, porque não tem uma queda, né? Mas o governo queria estar doidinho, o Joel e Leilani e Colombo, para que a aprovação inverta com a reprovação. Ainda não foi desta vez.